Boa noite, irmãos. Hoje, 14 de junho, nosso culto à noite. Espero que todos estejam bem, tenham passado uma boa semana. E vamos iniciar então mais essa semana com a palavra do Senhor. Hoje, dia do Senhor, domingo, né? Por favor, abra sua Bíblia aí em Salmo capítulo 11. Salmo capítulo 11 será texto da nossa mensagem a partir de agora. Então, o título da mensagem ficou esse, conforme vocês veem aí. O Senhor é forte refúgio. E nós vamos falar sobre a segurança do cristão diante das ameaças do mal. Salmo 11 é um salmo bem curtinho e apenas 7 versículos. Vou fazer uma leitura direta da Bíblia aqui e depois nós vamos parte a parte fazendo a exposição do capítulo. Então acompanhe aí comigo na sua Bíblia, Salmo capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. O próprio título ali, Refúgio em Deus, e o versículo 1. No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha, como o pássaro? Pois eis que os ímpios armam um arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem. As escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu corpo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso fundamento bíblico, ou como nós dizemos, né, o ensino bíblico aqui nesse trecho, e também o ensino bíblico ao longo da Escritura como um todo, colocado nesse salmo aqui, ficaria assim. A Bíblia ensina que diante das ameaças do mal, os filhos de Deus desfrutam de uma segurança inabalável. Nós temos isso em toda a Escritura, porém, aqui nós temos uma experiência específica do rei Davi. A gente não tem condições, como acontece em outros textos, de saber precisamente do que se tratava, mas com base no que está colocado, no que está escrito no Salmo, a gente consegue delimitar, né, ao menos fazer uma forma assim de que tipo de ameaças estavam colocadas naquele momento ali na vida do rei Davi e do reino de Israel, né? Então, diante disso, nós temos a verdade bíblica aí. Diante de ameaças do mal, os filhos de Deus desfrutam de uma segurança inabalável. Vamos ver como que isso aí acontece. Uma introdução ao Salmo. Então nós temos ali, né, que o pânico dá início a este Salmo não era de Davi, né, mas dos seus conselheiros. Na primeira parte ali do Salmo, né, do versículo de 1 até o versículo 3, não é Davi quem está falando. Apesar de Davi ser o escritor do Salmo, ele está contando para a gente a situação. Então, quem está falando ali, nos versículos de 1 a 3, são os conselheiros de Davi. Possivelmente os ministros dele, né?
Então, aquelas palavras são deles, é a impressão que eles tinham do momento e a forma com a qual eles estavam aconselhando Davi. Então, eles que estão dizendo, ó, foge, né, para os montes, voa, né, e se abriga. E aí eles fazem uma queixa também com relação aos fundamentos, né, da cultura que eles tinham ali, né, os fundamentos do pensamento que eles tinham ali na sua época. Nós podemos notar também que o espírito deles é de pânico, né? E em contraste a isso, o de Davi é de paz, né? Nos versículos 4 em diante, o rei Davi está colocando a sua opinião, né, sobre a situação. Então, os conselheiros tinham uma opinião acerca do que ele deveria fazer diante da ameaça e do perigo, só que ele tinha uma outra opinião. E ele vai colocar essa opinião, e esse é o propósito, né? Diria que isso aqui é o coração da nossa mensagem hoje. Diante da atitude de Davi, este salmo pode ser listado entre os salmos de confiança. Então, os salmos tratam de diversos assuntos, né? E esse aqui é um salmo muito forte em matéria de confiança em Deus. Também ele é um salmo que trata de justiça no final. Ali nós vemos que Deus ele coloca uma vingança contra o mal, né? O Davi está falando que Deus tem a sua vingança certa contra o mal. Continuando aqui em quarto, né, a união do rei e o povo em Deus é óbvia, como aparece na alternância entre as frases. Vocês vão notar que depois, da hora que a gente for olhar verso a verso aqui, isso aqui aparece, né? A sensação de Davi diante da situação e diante da ameaça e diante da atuação de Deus, e também a expectativa do povo. Então ele vai intercalando, né? Um versículo ele coloca no singular, tratando dele mesmo, da relação, da experiência, da fé dele em Deus, e no outro ele coloca no plural, colocando como todo o povo tendo aquela consideração, ou sendo levado até aquela consideração de fé no eterno. E em último, né, nós temos aqui duas vozes. O escritor que eu estava usando para dar sustento aqui para o estudo desse salmo, ele coloca assim, porque, né, vozes entre aspas, porque são duas opiniões ali que se conversam entre si dentro do salmo, né? Então, por isso, então, são duas vozes diferentes, né, que falam ali. São duas vozes falando a Davi, no contexto da crise pessoal e da crise nacional. É engraçado falar isso porque ele mesmo quem está escrevendo o salmo, mas ele coloca a coisa assim. Então, tinha uma opinião, que era a opinião dos conselheiros, do que deveria ser feito, e do outro lado ele coloca será que Deus esperava aquela mesma reação diante do desafio, diante da ameaça, do perigo? Então nós temos essas duas vozes. A voz aqui, não que os conselheiros fossem infiéis, mas eles estavam olhando o perigo e a ameaça de uma determinada perspectiva mais humana, né? Sem levar em consideração, na justa medida, como Deus trata com todas as coisas. E Davi, de outro lado, está colocando o ponto de vista de Deus, né? Como é que Deus, na sua soberania, ele age com tudo que está acontecendo, com tudo que nos cerca. Então, aquela verdade fundamental da mensagem, né? A Bíblia ensina que diante das ameaças do mal, os filhos de Deus desfrutam de uma segurança inabalável. Como que nós podemos distinguir essa verdade no Salmo? Como que ela aparece ali no Salmo? E é isso que nós vamos perseguir. Então nós vamos ver que aqui dentro do Salmo nós temos duas vozes conversando, né? E elas duas falam a Davi e falam conosco também.
colocando para nós seria assim, como que nós devemos interpretar os acontecimentos que nos envolvem, né? O contexto que nós vivemos, e nós estamos vivendo nesse contexto atual de crise, de pandemia, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Coisas que nos assustam, coisas que não eram normais. E como é que nós devemos olhar para isso tudo? Como é que nós devemos ver isso daí? Então vamos aqui definir como é que essas vozes elas chegam a nós e como é que nós devemos interpretá-las. Então Davi vai começar trazendo uma informação introdutória. Essa aqui não é a nossa introdução, é a introdução do próprio Davi. Então antes dele colocar o próprio salmo para nós, ele vai fazer uma introdução. Né? E é bem curtinha, versículo 1. Não é nem o verso todo, é só a parte antes da vírgula. O que ele diz? No Senhor confio. Então aqui o que o salmista, o rei Davi, ele está fazendo? Ele vai colocar para nós uma informação importante, só que antes dele falar qualquer coisa, ele já quer colocar para nós o seguinte, olha, independente da situação, do quanto ela é arriscada e do quanto ela é complexa, confie no Senhor. É uma expressão aproximada ao que o salmista também disse lá no Salmo 73. Lembra do Salmo 73, o Salmo lá dos filhos de Coré? Né? E então ele fala, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração. É a mesma coisa que Davi fez aqui. Antes dele começar a colocar a situação negativa, ele já coloca assim, ó, bom é Deus para com Israel. E se você se lembra do que acontece lá no Salmo 73, no versículo 2 ele já fala, quanto a mim, eu quase me desviei do Senhor. E aí ele começa a descrever uma situação extremamente negativa. Né? O Salmo 73, depois você pode ler ali. Mas o que a Bíblia coloca aqui para nós? Que depois que a gente passa por todas as experiências negativas na vida, isso deve levar a gente a buscar a ação de Deus. Depois de passar do problema e depois da vitória, a gente levar aquilo como referência e nos próximos problemas nós já começarmos desse ponto aqui que Davi também começa. No Senhor confio. Então ele colocou isso tanto para os seus conselheiros quanto ele coloca para nós. Então, antes sequer de ele começar a colocar o problema, ele já começa com essa afirmação. Olha, eu confio no Senhor. Isso aqui reivindica a soberania de Deus em tudo o que nos cerca, em tudo que acontece nesse mundo, o Senhor é soberano. Até nessa crise toda em que nós estamos vivendo, Deus reina sobre tudo, sobre toda essa confusão aí. O Senhor está no seu trono, olhando para tudo isso. Como nós vamos ver aqui ao longo do salmo. E aí nós temos então as duas vozes. Vamos ver como é que essas vozes aí, né, como é que elas atingem Davi e qual é a reação que ele tem diante disso. A primeira voz clama a Davi para ele voar. Para ele voar, né? A expressão aqui significa assim, é uma questão de fuja dos problemas, proteja-se em relação aos problemas, né? As ameaças, né? Os perigos pelos quais o Davi e o reino estavam passando ali. E o que ele fala para isso? Né? O que ele fala? Ele responde no versículo 1, no Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como o pássaro? Então, o que Davi está fazendo aqui é responder aos seus conselheiros. Né? E a resposta dele é em forma de pergunta também. Se eu confio no Senhor, como é que vocês dizem para a minha alma? Né? Como é que vocês dizem para mim? Fugir para a montanha como o pássaro. Então, para Davi é conflitante. Né? Ou ele confia em Deus,
ou ele foge. A questão não é que sempre é errado fugir, né? Mas naquela situação em especial, a coisa se colocava dessa forma, né? Não era para fugir, né? E era para confiar. Então Davi coloca dessa forma. E no versículo 2 ele continua. Aqui ele está relatando para nós o que os seus conselheiros estavam falando para ele. E por que razão, então, os conselheiros estavam dizendo para Davi se refugiar, né? Fugir? Pois eis que os ímpios armam arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, as escuras aos retos de coração. Então, como nós falamos aqui, não é que o conselho dos ministros de Davi aqui fosse errado, né? Eles tinham elementos suficientes de perigo, né? O perigo era real. Então eles tinham razão para falar para Davi, olha Davi, refugie-se, esconda-se, né? E no final do verso eles colocam a situação que é a própria situação da guerra espiritual na qual o cristão vive. Então olha lá, as escuras aos retos de coração. Então a ameaça era dos maus contra os bons, né? Era uma ameaça de aniquilação dos bons mesmo, né? O mal através das pessoas que defendem o mal, né? Consciente ou inconscientemente, numa caça contra as pessoas que vivem a verdade e defendem ela. E é aquela mesma questão que Paulo, nas suas cartas, ele coloca aos Efésios, aos Coríntios, quando ele fala da luta do mal contra o bem. Dos poderes desse século, das hostes espirituais da maldade, e sobre nós nos armarmos com a armadura de Cristo para nos defendermos ali contra os ataques do maligno. Então é a mesma coisa que os conselheiros, né, os ministros de Davi estão falando para ele aqui. Só que Davi tem uma outra perspectiva. E uma queixa aqui também dos ministros de Davi sobre tudo aquilo que estava acontecendo era a seguinte: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, que poderá fazer o justo? Esse versículo também é muito revelador, porque coloca a situação pela qual o reino ali, de Davi estava passando. Era uma situação que era uma ameaça da destruição dos próprios fundamentos. Lembre-se que o reino de Davi, né, o reino de Israel, o reino de Judá, ali ainda o reino de Israel, ainda unido, né, era um reino culturalmente construído em cima da noção do Deus verdadeiro, né, da soberania, do reinado de Deus. Deus governa sobre tudo. Então, toda a construção da vida israelita ali estava colocada e girando em torno disso. Então, na vida, no dia a dia do israelita ali, ele agia pensando em Deus. Então, isso era uma coisa bem interessante, porque eu devo fazer isso ou não devo fazer? Qual é o caminho a seguir? Igual é colocado aqui, duas vozes, qual seguir? E aqui até nós estamos vendo as duas vozes aqui, vocês já perceberam que essa primeira voz aqui dos ministros de Davi não é uma voz ímpia, é uma voz de quem teme a Deus, certo? Mas no caso que eu estou falando aqui, no caso da ameaça da destruição dos fundamentos, né, do fundamento ali, vamos falar no fundamento cristão, né? Nós hoje vivemos num mundo que nós chamamos de o mundo ocidental, né, que é um mundo construído sobre
a moralidade judaico-cristã, né? Que é o que norteia a sociedade em que nós vivemos. E assim era também no israelita daquele tempo. Então ele fazia as coisas pautado no que Deus quer. Deus aceita isso? Isso é aceitável? Isso é bom? Isso deve ser feito? Quando você remove os fundamentos, não tem mais referencial. E cai naquilo que Paulo falou, né, também escrevendo aos Coríntios. Então, comamos e bebamos que amanhã nós vamos morrer. A vida se resume a só um aqui e agora, né, sem referencial moral, sem referencial espiritual, né, não tem mais pecado. Isso tudo é uma invenção para controlar as pessoas. É assim que o ímpio coloca, o pensamento humano coloca a igreja. Né? Por que a igreja existe? É para controlar as pessoas. Né? Tremenda falácia, né? Porque quem coloca a coisa desse modo esconde que ele próprio quer controlar as pessoas. Então é aquela velha metodologia revolucionária que só quer derrubar o rei para reinar depois. Né? Então volte aí, ó. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Né? A pergunta dos ministros de Davi para ele. Então, Davi, fuja, Davi. Né? Esconda-se, porque a sua vida está sob ameaça. Né? E não é só uma questão pessoal aqui em relação a você. É um perigo iminente a todos os que temem a Deus. O que ele falou no versículo anterior. Os ímpios armam arco, e as escuras eles armam contra os retos de coração. Então a luta espiritual aqui é uma luta entre pessoas, numa instância assim imediata, mas além dessas pessoas, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, porque ela leva em consideração que por trás das pessoas vivendo aqui em conflito estão o Deus eterno e o inimigo das almas, Satanás, um de cada lado. E como é que nós lidamos com isso? Isso é uma questão extremamente difícil. Né? O que nós podemos dizer aqui com uma breve conclusão dessa primeira parte? Nós devemos olhar para os fundamentos. Nós estamos vivendo numa situação onde os fundamentos do mundo tal qual nós o conhecemos estão sendo colocados à prova. Nesse contexto que nós estamos vivendo aí, nesse contexto do coronavírus, vocês estão vendo tudo o que está acontecendo no mundo. Abandone aquela ideia, aquela queixa de isso é só uma doença e nós devemos evitar a polêmica ou a politização disso daí. Isso aí já veio para nós nesse formato. Ele já veio num formato ideológico. Né? Desde a origem dele, né? Desde onde ele surgiu pela primeira vez, ele já veio carregado de consequências e de intenções e de projetos que é difícil nós visualizarmos quais são, mas se a gente observar o que vem sendo colocado, por exemplo, na esteira disso aí, nós já comentamos em algumas mensagens passadas, quando líderes conversando lá na Europa disseram assim, problemas mundiais exigem uma constituição mundial, uma lei mundial. Então é sempre o problema que nós também tratamos em mensagens passadas aí, da Torre de Babel. Nós vamos nos reunir, né, toda a humanidade, embaixo de uma direção única. Né? E aí a pergunta que fica para nós, mas espera aí, qual vai ser essa direção? Quem estará no centro dessa direção? Porque o mundo cristão coloca Deus no centro. Mas e o restante dos povos? Então isso aí só se pode alcançar se as pessoas abandonarem suas fés. Né? E
A fé que é mais colocada à prova no mundo hoje é a fé cristã. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Colocou-se também essa semana uma matéria em relação à ONU, né, mais voltada para a parte social e educacional, no sentido de abandonar expressões como marido, mulher, esposa, pai, mãe. Né? Não, usa-se cônjuge, né, que é uma palavra indefinida, é a mesma para homem e para mulher, e inclusive para quem não quer ser colocado nessas designações que são fundamentais, né? Ou você é homem ou você é mulher. Mas hoje a classe humana já extrapolou isso daí. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? A noção de família é um fundamento? É um fundamento, é claro, do mundo ocidental. De todo o mundo, nós podemos dizer, né? Mas as ideologias nefastas e de Satanás, elas vêm afrontar tudo o que é de Deus. Mas elas sempre vêm com uma desculpa boa, com um aspecto bom, né? E a gente acaba sendo enganado por elas. E aqui se coloca a situação de Davi, então, né? Duas vozes. E o que os seus amigos estão dizendo para ele aqui, olha, a situação é essa, Davi, você tem que fugir. E a última afirmação deles é a afirmação que é o ponto de partida para Davi também. O que eles falaram e o que Davi está dizendo que eles falaram aqui, ó, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Parte aqui, as duas vozes, né? E a segunda parte, então, é a voz clamando por fé. Então nós tínhamos a primeira voz, que era uma voz clamando pela fuga, e aqui na segunda parte nós temos uma voz que clama pela fé. Os versículos 4 em diante, aí é o rei Davi que vai colocar a sua perspectiva mesmo. Então, diante daquela última afirmação deles lá, né, Davi, se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? E aí Davi vai responder para eles então, o que o justo deve fazer? Então, em primeiro lugar, o justo ele deve se apegar ao versículo 4, conforme diz aí. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então, a atitude do cristão diante das ameaças, né, deve ser lembrar que o Senhor está no seu santo templo. Diante disso, pouco importa o que os homens estão fazendo aqui embaixo. O Senhor continua nos céus e Ele está... Nada disso está escapando ao seu conhecimento. E mais do que isso, né, o final do verso fala que as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Diante de todas as decisões tomadas, diante de tudo que está acontecendo, né, e nós ficamos assim numa situação, quem está com segundas intenções? Quem está buscando o mal? Quem está buscando o proveito próprio? Mas lembre-se, o Senhor está do céu provando os filhos dos homens. Né? Ele sabe tudo isso. Então, Davi está levando a coisa aqui no sentido de, para os seus ministros ali, não de fuga, mas de ficar. Justamente por causa da afirmação deles. Né? Se os fundamentos forem destruídos, o que vai poder fazer o justo? Então, para que os fundamentos não sejam destruídos, o justo ele precisa lutar contra as ameaças e não fugir delas. Então, ele está colocando a coisa aqui. Você percebe que ele recusou, né, se recolher como os seus conselheiros estavam dizendo ali. E aí ele continua aqui no versículo 5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Então Davi fala para eles e fala para nós, né, e o próprio Deus fala para nós aqui, olha, o Senhor sabe quem está
do lado certo e do lado errado nisso tudo, né? E a questão se trata de violência, né? Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, quanto de violência nós estamos assistindo, né? Nesse conflito todo que nós vivemos. Na experiência de Davi lá, ele coloca o seguinte, e a violência ali, ela partia do lado ímpio, né? Lembra? Os ímpios armam o seu arco e as suas flechas contra o justo, às escuras. Quase que como definindo a situação que nós estamos hoje. Nós estamos como que às escuras, né? Mas o que Davi coloca aqui, ó, porém ao ímpio e ao que ama esse tipo de coisa, a violência, odeia a sua alma. Então, uma expressão de ódio da parte de Deus aqui em relação ao ímpio que persegue o justo, né? Que persegue o justo. E nós estamos vendo tantas distorções, tanta arbitrariedade nesses dias, né? Os nossos magistrados soltando pessoas criminosas que já estavam presas e prendendo pessoas por crimes que nem existem, nem estão na lei, sob um pretexto de disfarçado, né? Na verdade, nós temos ali fundamentos que estão sendo destruídos, né? Fundamentos que estão sendo destruídos. Continuando ali no versículo 4, 5, agora o verso 6. Né? Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu corpo. Então, continuando, Davi, ele coloca a coisa numa perspectiva muito interessante, porque é completamente oposta ao que os colegas dele estavam dizendo ali. Então, não é que Davi desconhece a ameaça, né? Ele sabe da ameaça. Ele declarou aqui sobre a ameaça ímpia, né? Então, ele reconhece o mal ali. Mas ele olha e fala assim, não, Deus abomina isso aí tudo, ele odeia a violência do ímpio, e contra o ímpio ele vai fazer, aí ele traz uma linguagem para nós aqui, né? Fará chover laços. O que é isso? Nós podemos pensar em situações nas quais Deus coloca o ímpio aqui, que no sentido assim, ele não esperava, né? Ele esperava que os seus planos fossem perfeitos, né? E nós vemos isso na história humana, né? Quantas pessoas planejam e tiram proveito de situações e enriquecem ilicitamente e, do ponto de vista dele, ele nunca vai ser apanhado. Mas aí aparece alguma situação e ele é pego em laço, né? E ele cai, né? Então, especialmente no caso nosso, os brasileiros já ficaram tão desanimados assim diante da corrupção e do crime organizado que a gente dizia não, isso nunca vai ser descoberto, essa pessoa não vai ser pega. E a história recente mostrou para nós, né? E está mostrando na atualidade pessoas que há pouco tempo tinham todo o poder e mandavam e desmandavam, né? Agora a situação mudando para elas, né? Da onde que vem isso? Então, Deus é o Senhor do universo, ele vai configurando, né, os passos da história lá do céu, e isso vai acontecendo. E Davi continua, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Então, a linguagem dele aqui é uma linguagem bem assustadora, né? E ele está colocando as coisas aqui para... Como que Deus pode tratar com o ímpio? Davi está colocando. Então, no sentido, ele está falando assim, eu não preciso fugir, né? E também eu não preciso atacá-los diretamente. O Senhor do céu está atuando nisso.
Então, aquela questão não quer dizer que o cristão deve ficar completamente parado ou escondido, mas ele deve ter uma postura assim de, olha, o Senhor é o cuidador da vida humana. E toda ameaça em relação a isso é uma ameaça à sua própria glória, e ele derrama fogo, enxofre e vento tempestuoso sobre os ímpios que agem assim. E ele fala, isso será a porção do seu corpo. Essa linguagem aqui é a própria morte. É a própria morte. E não é raro, né? Vez por outra, a gente recebe a notícia aí de pessoas que tenham tido recentemente atitudes assim espantosas, né? Atitudes de injustiça e que assim ostentavam ódio contra o próximo, né? Desejando até a morte dos outros. E de repente foram essas próprias pessoas que, que tiveram fim às suas vidas, né? Então é uma coisa realmente de causar temor, né? E ali ele conclui o versículo, ou melhor, o versículo 7, né? Ele conclui a sua fala, o rei Davi, dizendo: o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Esse último verso é uma expressão muito bonita, que é aquela expressão que lá de Números, né? Que tem um eco de lá, que é aquela bênção sacerdotal do rosto de Deus resplandecendo sobre o seu povo, né? E isso reflete proteção, reflete o amor, o cuidado de Deus sobre os seus filhos, né? Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Puxa vida, como Deus deve estar olhando para o mundo nesse momento, especialmente para o nosso contexto aqui, assim como devia ser o contexto de Davi. Ele fala para os seus companheiros ali, ele fala assim, Deus ama a justiça, vocês esqueceram? Então toda essa injustiça que está colocando temor no coração de vocês, né? Davi falando com seus próximos ali, nós não estamos sozinhos. Deus ama a justiça. Né? E isso implica em que ele odeia a injustiça. No versículo 5 está colocado isso. Então Deus ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Né? Então é o Senhor assim abençoando e guardando o seu povo. Não quer dizer que nós não vamos sofrer qualquer tipo de mal, mas quer dizer que de uma forma geral Deus conservará a sua verdade, o seu testemunho nesse mundo. E isso é uma luta, é uma guerra. Isso não se dá em termos pacíficos. Se dá numa primeira instância assim, em termos de somente fazer algo semelhante ao que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos falando sobre a realidade. Né? Se dá em outros termos também, no mundo das leis, né? No mundo político. Né? Nós esperamos que os nossos representantes defendam o que é justo. Né? É porque nós depositamos nossa confiança neles porque eles diziam que iam fazer assim. Ninguém na eleição vai lá e dá um voto para um maluco que fica dizendo coisas inadmissíveis. Né? A questão é que eles mentem para nós. Então nós vamos tirar eles de lá na próxima oportunidade. Mas enquanto isso ainda não acontece, né, o Senhor está olhando. Ele ama a justiça e o seu rosto olha para os retos. Né? Lá no começo as suas pálpebras estão julgando, avaliando o bem e o mal. Então, a nossa conclusão para nós finalizarmos, né? Apesar de duas vozes diferentes falarem a Davi no contexto da crise pessoal e nacional, para nós também assim, não é um problema que está lá fora, é um problema que se faz pessoal para cada um de nós. Nossos trabalhos, nossas famílias, né, nossos relacionamentos. Então isso vem se abater sobre nós
sobre o íntimo, né, na nossa vida pessoal. O que Davi fez então? Ele decidiu colocar sua confiança somente no Senhor. Somente no Senhor. No contexto nosso, nós temos um impasse aí, né? No ponto em que está a crise, sair ou não sair? Né? O que fazer? Permanecer refugiado, né? Ou começar a retomar a vida? Como eu disse no começo, né, não é que toda hora é hora de enfrentamento, mas no caso em especial aqui do Salmo 11, e eu creio que no contexto que nós estamos, nós já passamos do período de refugiar-se apenas. Né? Então, aqui na nossa conclusão, ao invés de buscar um refúgio físico e momentâneo, que só considerava a ameaça, né? Porque a primeira fala dos amigos de Davi ali eram nesse sentido. Olha, a ameaça ela é insuperável, Davi. Você precisa voe como pássaro e se recolha. Porque a ameaça ela é terrível. E a conclusão final deles ali é porque os fundamentos estão sobre a ameaça. E aí Davi, então, pegando isso, ele fala, bom, né? Parafraseando aqui, já que os fundamentos estão à ameaça, né, o que ele preferiu? Ele preferiu buscar o refúgio eterno, né, que não é um refúgio físico, é um refúgio espiritual. Né. Nós estamos enfrentando a ameaça, mas nós estamos com o cuidado, com o conselho de Deus, né, com a prudência, né, como o Senhor falou no seu Evangelho, né, simples como pombas, mas prudentes como serpentes, né, compreendendo toda a dimensão do problema. Então, o que nós temos aqui é basicamente isso no Salmo 11. Né? Nós temos os amigos de Davi, que eram crentes fiéis ali, mas eles estavam olhando só para uma dimensão do problema, mas Davi estava olhando para a visão total. Ele estava olhando a ameaça aqui na terra, mas ele estava olhando o Deus reinando do céu, que interfere nas coisas desse mundo. E essa deve ser a nossa perspectiva também. Deus reina sobre tudo e sobre todos, e nós só oramos no sentido de que Ele nos leve nas atitudes corretas, né? Nas atitudes que não favorecem o lado do mal, mas que contribuem na batalha para a glória de Deus, para a vitória do Eterno. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos por podermos refletir nesse salmo e pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra e nos dá confiança em Ti. E nós queremos reconhecer que a vitória ela é sempre do Senhor. Independente dos rumos que as coisas tomam, no final a Sua glória resplandecerá e nós queremos estar sendo corrigidos, como se nós estivéssemos ali no lugar dos amigos de Davi, que estavam apenas na perspectiva de enxergar a ameaça imediata, mas nós queremos passar ao nível de Davi, que além de ver a ameaça imediata, via a ameaça completa, que era o que nós vimos no versículo 3, a ameaça da destruição dos fundamentos. Então, preserva os nossos fundamentos, que nós continuamos vivendo num contexto onde a família cristã é valorizada, onde as diferenças fundamentais que o Senhor colocou na sua palavra, né, homem, mulher, bem e mal, pecado e glória de Deus, né, que todas essas coisas sejam bem definidas no nosso contexto em que nós vivemos, que nós possamos continuar criando nossos filhos nessa direção e vivendo nessa direção de temor ao Senhor, né? Não temor ao homem, mas temor ao Senhor. Né? Em nome Teu e do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, nós oramos a Ti agradecidos. Amém.